Olá, irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, 20 de abril de 2017, eu sou o pastor Adilson de Souza, pastor da Igreja Batista Nacional de Santana do Paraíso, e passei aqui para bater um papo com vocês. Nós estamos diante de uns problemas, às vezes difíceis de solução, não? Vemos aí esta onda de adolescentes se cortando, essa tal de baleia azul, né? Esse movimento de internet levando jovens, adolescentes a cometerem suicídio, e muitas vezes nos deparamos isso bem perto da gente, bem perto da família da gente. Na verdade, essa coisa da baleia azul aí não é novo, né? Nós temos visto isso já de forma menos intensificada como rede social, mesmo dentro das famílias próximas da gente, né? Adolescentes se cortando, e algumas até que a gente vê que o comportamento delas aparentemente é normal, como alguns adolescentes até mesmo que frequentam a igreja, e de repente você percebe que esses adolescentes estão com um comportamento estranhos, aquém daquilo que deveria ser. Bom, e aí nós queremos atacar movimento, sistema, né? Queremos culpar essas coisas que aparecem nas redes sociais, como agora está na moda aí a baleia azul, né? Nós temos até feito alguns comentários nas redes sociais e até mesmo advertindo os pais, mas isso é somente um sintoma muito pequeno da grande doença que tem invadido os lares dos brasileiros e da maioria dos pais por todo o mundo. Porque hoje nós temos, queira você ou não, nós temos hoje uma crise de autoridade muito grande. Os pais têm perdido a autoridade sobre seus filhos, não só sobre seus filhos, como têm perdido a autoridade, o ser masculino, o homem, tem perdido a sua autoridade de uma forma generalizada. Tanto é que você pode observar que na política a autoridade está perdida, você não vê mais as autoridades constituídas sendo respeitadas, porque elas não se dão respeito, né? Chegou ao ápice, ao fundo do poço. Nós não acreditamos mais nessas autoridades, não acreditamos que o indivíduo que está ali para nos servir, para nos proteger, se de fato ele é honesto, se ele é correto, se ele é sincero. Não acreditamos mais na honestidade da polícia, não acreditamos mais na honestidade do sistema, não acreditamos mais na honestidade dos políticos. Por quê? Porque nós vivemos uma crise de autoridade. E não é diferente com os adolescentes e com os filhos. Os pais têm sucumbido diante das dificuldades de educar os filhos nos últimos tempos. A palavra do Senhor, ela diz em Efésios 6,4, que os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas a demonstrá-los no Senhor, ensiná-los segundo os preceitos da palavra, segundo os preceitos bíblicos. É um texto interessante, né? Porque fala sobre o pai provocar a ira dos filhos, como se aparentemente fosse algo instigativo, né? Como se o pai chegasse no filho e o instigasse a um estado nervoso, mas na verdade a Bíblia não está se referindo a isso. E você pode até entender isso aqui um pouquinho com essa pergunta que eu vou te fazer. Alguma vez na vida você já ficou irado porque deveria saber algo e não sabe porque omitiram a informação para você? É terrível, né? De repente você é multado, por exemplo, por causa de uma lei que você desconhece, você não sabia que ela existia. Mas o fato de você não saber que ela não existia, não lhe dá o direito, né, de não ser punida. Então o fato de não saber uma coisa não significa que nós não vamos sofrer com a existência dela. Então assim é a questão da ira, dos pais provocarem a ira dos filhos.
Os pais, eles são a primeira referência de autoridade, de limite para os seus filhos. E o que nós temos visto nos últimos dias que são pais que estão criando, na verdade, os filhos como reizinhos e princesinhas. O que eu tenho visto o filho fazer com o pai não é brincadeira, ele não é filho adolescente, é filho pequeno, às vezes ainda de colo, né? Os pais, talvez, ou por isso, por essa falta de tempo, eles acabam querendo, de alguma forma, promover um outro ambiente para os seus filhos, porque se ausentam muito e querem acabar substituindo essa ausência por liberdade exagerada. E isto acaba trazendo consequências drásticas para os nossos filhos. E quando os pais não ensinam o caminho que o filho deve andar, para que mais tarde ele não desvie dele, ele não sabendo por onde andar, ele vai construir os seus próprios caminhos. E ele não sabe, ele não tem estrutura, ele não tem o conhecimento suficiente para construir os próprios caminhos. Então, por isso, ele vai sofrer. Então, quando os pais, eles fracassam em educar os seus filhos, em ensinar os seus filhos princípios morais, coerentes, corretos, esses filhos, com o tempo, eles vão se perder. E o grande problema dessa provocação de ira nos filhos é que, às vezes, os pais, eles até dizem algumas coisas para os filhos, mas o comportamento está dizendo outro. O comportamento está dizendo outro. Não adianta eu ensinar ao meu filho o caminho certo e andar por outros caminhos. Imagine hoje, uma coisa muito comum no Brasil hoje. A pessoa, ele vai lá na loja, compra 2 antenas, coloca uma Sky Gato na casa dele. O filho dele sabe que aquilo é errado. O filho dele sabe que o pai está roubando um sinal. Como é que esse filho pode trilhar um caminho honesto e correto se o pai dele está fazendo um negócio errado? E ele está vendo aquilo todos os dias. E ele sabe, porque ele escuta, ele lê nos jornais, ele vê na televisão que aquele comportamento que o pai está tendo é um comportamento errado. E esta é a provocação da ira. Porque aquilo que deveria nutrir os nossos filhos, quando ele precisa disso, ele precisa de estruturação para crescer e se desenvolver na vida, eles não têm. Por quê? Porque o ensino não foi dado. E o ensino, o maior ensino que o pai pode dar para o filho, não é só um ensino de palavra, mas é um ensino de comportamento para que seus filhos vejam. Uma outra coisa que eu tenho visto é que às vezes os pais cuidam dos filhos numa parte da vida, quando a criança está bebê, mas quando eles chegam à adolescência, os pais simplesmente abandonam seus filhos adolescentes. É muito comum isso. Talvez por não entender a fase, talvez por não compreender aquele momento, ele acaba se distanciando do filho e não criando no lar um ambiente saudável, onde o filho possa conversar das suas dores, das suas dificuldades, das coisas que passam com eles na escola, das humilhações que muitos sofrem na escola, das humilhações que muitos sofrem dos seus coleguinhas, e de repente não tendo em casa ambiente para conversar, porque se falar com o pai, de repente o pai vai zombar, o pai vai ter postura totalmente diferente que deveria ter, aquele adolescente se fecha no seu mundinho. Ou às vezes o pai não mostrar para o filho a sua real condição financeira, que o filho não pode viver de acordo com o filho do vizinho, que talvez tenha outro tipo de recurso, maior do que daquele pai, e o pai, ele não diz para o filho qual é a realidade. Então ele tenta, e às vezes se endivida, para dar para o filho coisas que o filho não deveria ter, por não poder ter. E às vezes, para recompensar uma ausência, um distanciamento, o pai acaba nutrindo o filho de coisas que o filho deveria compreender, que não era o tempo nem o momento. E essa substituição da presença do pai, do carinho do pai, do afeto do pai, do amor do pai,
leva sim esses adolescentes a esse ambiente terrível das redes sociais, que às vezes os pais, por displicência, por não querer saber, não acompanham os seus filhos, não observam os seus filhos. Querido, eu quero te dar um conselho. Seu filho, enquanto estiver debaixo do seu teto, enquanto tiver a menoridade, ele não pode ter essa liberdade toda que você dá para ele. Ele não pode viver num mundo onde só ele tem a senha. Você é o guardião do seu filho. Você é o cuidador do seu filho e ele tem que saber disso. Mas tudo isso tem que ser construído desde os primeiros dias de vida do filho. Você tem que fazer o seu filho compreender que você é o melhor amigo do seu filho. Mas tudo isso é conquistado, não é imposto. Então a grande enfermidade está no lar, está dentro do seio da família. A grande enfermidade está dentro de casa. Esse movimento da baleia azul, isso é só um sintoma da grande doença, da falta de autoridade que os pais têm exercido sobre seus filhos. Filhos que não têm limites, filhos que não são cerceados. Haja vista que os pais não se preocupam em dar mau testemunho na frente dos seus filhos, não se preocupam em viver uma vida coerente, honesta, sincera na frente dos seus filhos, até que os filhos então entendem que a família não é um ambiente seguro para elas. E elas vão buscar esse ambiente seguro em outros lugares, porque o adolescente quer ser cuidado, ele quer ser respaldado, e o lugar dele ser respaldado é dentro da sua casa, é com a sua família. Então, queridos, eu te dou esse conselho. Cuide do seu filho. Se você ainda não é amigo do seu filho adolescente, construa essa amizade com ele. Saia com ele, converse com ele, fale das coisas, da vida para ele. Não se feche nesse mundo moralista, que às vezes o pai não consegue conversar com o filho coisas simples da vida, mas não se importa de praticar coisas que o filho sabe que é ilícita diante dos olhos dele. O seu filho um dia vai te prestar conta, vai pedir para prestar conta dessas coisas. E aí como é que vai ser? Então nós temos que tomar cuidado. Então depois você vai ter que manter seu filho no psicólogo, um menino doente, um menino depressivo, deprimido, tudo por causa dessa ausência da figura do pai, dessa figura de autoridade, dessa figura de alguém para obedecer, de alguém que ele sabe que pode contar, que está direcionando a vida dele. Porque se nada disso acontecer, pai, você estará provocando a ira dos seus filhos. Aí você vai entregar ele para as baleias azuis da vida e para tantos quantos tubarões que aparecerem por aí. Então não perca o seu filho. Não perca. Esse é um presente de Deus para a sua vida. Faça amizade com teu filho. Faça amizade com a tua filha. Cuide deles, porque um dia Deus vai prestar conta com você. Vai querer saber o que você fez com os filhos que você recebeu. Observe teus filhos. Ame teus filhos. Abençoe teus filhos. E acima de tudo, seja modelo e exemplo de referência para ele. Porque é isso que ele quer ver no papai e na mamãe. Deus te abençoe. Deus te guarde em Cristo Jesus.